Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 1, até o versículo 6. Carta do apóstolo Paulo à igreja que se reunia na cidade de Éfeso, capítulo 1, do 1º versículo até o 6º versículo. Todos acharam? Está escrito na santa palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, Tu és magnífico, Tu és maravilhosíssimo, Tu és bendito, Tu és inigualável, Tu és digno de honra, glória e louvor. Tu és o incomparável, o amado das nossas vidas, o único, o primeiro, o último. Tu és fabuloso. Nós, nessa noite, estamos aqui por sua graça. Cantamos que queremos o Senhor por sua graça. Bendizemos o teu nome por sua graça. Oramos por sua graça. Tua palavra foi aberta e foi lida também por graça. Se a sua graça fez tudo até agora, nós nos rendemos ao Senhor mais uma vez, suplicando que o teu favor imerecido, que a tua graça bendita, encha-nos mais uma vez, preencha o nosso coração e fale, por intermédio da exposição da sua palavra, nas nossas vidas. Que a sua graça reine nesse lugar, que eu não venha atrapalhar, mas que eu venha ser boca do Senhor, Vox Dei, e que o Senhor, no poder do teu Espírito, fale com cada coração, não apenas aqueles que aqui estão de forma física, como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. O Senhor não depende do espaço físico para agir. O Senhor é livre para agir onde quer que o Senhor queira. Então tome-me em suas mãos e fale conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema que nós damos início nessa quarta-feira, e vamos trabalhar mais algumas quartas-feiras, é a doutrina reconhecida ou intitulada a Ordem da Salvação. A Ordem da Salvação ficou conhecida pelo termo latino que diz Ordo Salutis, e é o padrão reformado de como Deus aplica a redenção em seu povo, como Deus salva o seu povo. Num linguajar mais simples, é a forma ou o processo por meio do qual a obra de salvação produzida em Cristo se cumpre nos corações e nas vidas dos salvos. Esse processo, esse meio, esse modo intitulado Ordem da Salvação, é algo feito exclusivamente por Deus. E esta ação de Deus ocorre em vários momentos da história da redenção e em vários momentos da redenção das nossas vidas. Ele ocorre
numa eternidade passada, se conclui na plenitude do tempo em Cristo Jesus e vai sendo aplicada a nós na medida que nós vamos vivenciando a nossa história. As Escrituras definem vários aspectos da ordem da salvação: a eleição, a predestinação, o chamado eficaz, a regeneração, a fé, o arrependimento, a conversão, a justificação, a adoção, a santificação progressiva ou a perseverança, a mortificação da carne, até por fim a glorificação. No entanto, as Escrituras não determinam de forma clara e evidente a ordem pelas quais tais doutrinas vão se realizando. Os teólogos fizeram isso. Os teólogos começaram a pensar como a salvação era aplicada. Então, o meu intuito aqui não é estabelecer uma ordem, mas meu intuito aqui é introduzi-los nessa ideia. Qual é a ordem da salvação? Como Deus executa a ordem da salvação nas nossas vidas. E para fazer isso, para executar isso, para introduzir vocês nesse tema, nós vamos pensar nesse início da epístola de Paulo aos Efésios. Olhe comigo no versículo de número 1 desse texto que nós lemos, e algumas coisas começam a ser vistas que nos introduzirão na doutrina da salvação, da ordem da salvação. John MacArthur, um pastor norte-americano batista, diz que nesses dois primeiros versículos, no primeiro e no segundo, Paulo apresenta a dupla fonte da sua autoridade. Paulo apresenta a dupla descrição dos crentes, quem os crentes são, e Paulo apresenta as duplas ou a dupla bênção na vida dos crentes. Versículo 1 diz: Paulo, apóstolo. E é interessante nós pararmos e já pensarmos nesse nome apóstolo. De maneira muito simples, traduzem apóstolo como mensageiro. Apóstolo, então, é alguém com uma mensagem. Apóstolo, então, é um plantador de igreja, alguém que desbrava caminhos. E por esse entendimento errôneo, ou por esse entendimento, no mínimo superficial da palavra apóstolo, nós temos nos nossos dias apóstolos à torta e à direito. Não entendendo, ou talvez tentando introduzir uma categoria hierárquica na igreja, colocaram então o apóstolo acima do bispo e o apóstolo abaixo de Deus, ou sei lá o que vai surgir daqui para frente. Mas apóstolo, nesse caso aqui, não é apenas um mensageiro, é um título oficial. É uma categoria que Deus deu a alguns homens escolhidos em Cristo Jesus, e Deus escolheu esses homens de forma exclusiva. Esses homens seriam os responsáveis pela edificação da igreja. Esses homens seriam os responsáveis por, junto com a pedra principal, que é Cristo Jesus, fundar a igreja ou continuar a igreja que surgiu desde antes da fundação do mundo. Paulo vai dizer isso na carta que ele escreveu aos Efésios, nessa mesma carta. No capítulo de número 2, no versículo 20, ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então, o apóstolo aqui é uma categoria de homens que estavam fundando a igreja de Cristo Jesus, a pedra angular. Não apenas fundando a igreja de Cristo, mas esses apóstolos foram os receptores da mensagem de Deus, os escritores da mensagem de Deus, os professores da mensagem de Deus, e por que não dizer os expositores da mesma. Lucas nos diz, lá em Atos dos Apóstolos, que eles foram os fundadores da doutrina, ou a doutrina era representada pelos apóstolos. Lucas nos dirá: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então o que Paulo está dizendo não é que ele é um mensageiro de Deus apenas. O que Paulo está dizendo é que ele é um junto aos 12. E 12 aqui eu estou dizendo o colegiado dos apóstolos todo. Não estou incluindo Judas. Quando Judas sai, Matias entra, eu estou dizendo esse colegiado. Paulo está dizendo que ele é um daqueles responsáveis por receber a mensagem de Deus, por escrever a mensagem de Deus, por transmitir a mensagem de Deus de forma pregada ou de forma
ensinada como um professor de escola. Pois bem, Paulo é o apóstolo. E duas coisas, como eu disse, uma ênfase dupla na autoridade do apostolado de Paulo surge nesse texto. Paulo é apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele foi escolhido por Cristo Jesus. Ele é um apóstolo de Cristo Jesus. Ele é um apóstolo que se une ao colégio apostólico anterior a ele. E obviamente o que Paulo tem em mente ao dizer isso é que ele é de Cristo porque na estrada de Damasco ele tem um encontro com Cristo. O Cristo ressurreto aparece a ele e o comissiona a ser o apóstolo que iria pregar aos gentios e iria padecer na mão dos judeus. Ele é um apóstolo de Cristo e ele não é um apóstolo de Cristo porque se coloca na fila. Como se Cristo dissesse, quem quer ser apóstolo? E Paulo dissesse, eu quero, como isso sendo oriundo da própria vontade. Não, ele é apóstolo de Cristo por vontade de Deus. Por algo escolhido por Deus, por algo querido por Deus, por algo intencionado por Deus, por algo aplicado por Deus, por algo imaginado e concretizado apenas, exclusivamente pelo Senhor Deus. Pois bem, na saudação então Paulo enfatiza a dupla autoridade do seu apostolado. Então ele vai dar uma dupla descrição para quem ele está, ou de quem ele está escrevendo a carta. Continua olhando comigo no versículo 1. Paulo, o apóstolo de Cristo por vontade de Deus, escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Eu vou mudar um pouco a ordem aqui dos termos para ficar um pouco mais didático para nós entendermos. Paulo está escrevendo aos crentes e há uma dupla descrição dos crentes. Os crentes são santos e fiéis. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, escrevo aos separados. Escrevo aqueles que foram tirados do uso comum para o uso especial, para aqueles que foram santificados, para os santos, aqueles que vivem esse processo de santificação e vivem numa santidade que lhes foi dada. Se não bastasse serem santos, o apóstolo Paulo diz que eles são fiéis. E aqui fiéis tem dois aspectos. Fiéis no sentido de ativamente buscarem ser fiéis e fiéis no sentido de passivamente terem sido transformados em fiéis ao Senhor Jesus. Paulo então escreve para a igreja que é santa e fiel. É santa porque Deus aplica santidade, é fiel porque o Deus fiel está com eles. Agora há algo de especial nessa conotação, e isso norteará a nossa ideia da ordem da salvação a partir do versículo de número 2, do versículo de número 3 até o versículo de número 6. Esses santos vivem em Éfeso, mas esses santos também estão em Cristo Jesus. E talvez esse seja exatamente o motivo pelos quais Paulo escreve essa carta. Paulo escreve a carta a esta igreja em Éfeso, para esta igreja entender que há duas dimensões da existência da igreja. A primeira, física, aonde essa igreja está? Em Éfeso. Como esta, física, aonde ela está? Em São Paulo. Como a igreja que eu pastoreio, física, aonde ela está? Em Vinhedo. Igrejas físicas estão em localidades específicas. Igrejas de santos e fiéis estão plantadas em localidades geográficas. Mas não são apenas igrejas geográficas. E talvez isso seja o que faltou a esses irmãos, ou esse entendimento estava turvo. E é um entendimento que também pode estar turvo a todos nós. Porque nós nos reunimos num lugar físico. No entanto, também estamos em Cristo Jesus. E aonde Cristo Jesus está? À destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Estou então, eu, Paulo, que fui escolhido por Cristo, que fui chamado pela vontade de Deus, estou escrevendo aqueles que foram santificados por Deus, aqueles que são fiéis pela presença de Deus, aqueles que temporariamente estão em Éfeso, mas eternamente estão em Cristo. A realidade da igreja então é dupla. Ela não é só santa e fiel, ela é geográfica e espiritual.
ela é terrena e ela é extraterrena. E é lógico que eu não estou falando que a igreja é alienígena no sentido televisivo. Eu estou dizendo que ela é espiritual. Pois bem, há uma dupla autoridade em Paulo, há uma dupla descrição existencial da igreja e há um duplo desejo de bênçãos a essa igreja. Versículo 2, Paulo diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. E aqui também há esse mesmo aspecto duplo, porque Paulo está desejando a essa igreja duas condições ou duas consequências que naturalmente existirão. Se eu fui santificado, se eu fui fidelizado, se eu estou em Cristo Jesus, a graça, o favor imerecido já me alcançou. Eu escrevo para vocês, igreja do Senhor, tenho autoridade de Deus e estou desejando que essa graça que vos alcançou permaneça em vocês. Graça para vocês, favor imerecido para vocês, as bênçãos indizíveis de Deus para vocês. E qual é a consequência direta da graça? Paz. Justificados, pois, temos paz com Deus. Daria para a gente pensar num sermão nessa saudação aqui, de tantos aspectos gloriosos que Paulo nos apresenta nesse texto. Eu, apóstolo de Jesus, escolhido pelo Pai, escrevo a vocês que foram santificados por Deus, que foram fidelizados por Deus, que vivem num lugar geográfico, mas são pertencentes a uma realidade espiritual. Eu desejo para vocês que as graças que já vos atingiram permaneçam em vocês, e que a paz, consequência dessa graça, inunde vocês. E que tudo isso venha de Deus. E que tudo isso seja outorgado por Deus, não buscado por vocês, não realizado por vocês, não executado por vocês, mas tudo isso da parte de Deus. Que Ele vos dê isso, que Ele vos encha dessas coisas, que Ele seja tudo isso em vocês. Agora note, que ele diz que isso é da parte de Deus e da parte de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, ou o título Cristo, ou a palavra Jesus, aparecerá nesse início da carta de Paulo, pelo menos por 15 vezes. Cristo é central nessa história. Ele diz que da parte de Deus e da parte de Cristo, e ele faz duas nomenclaturas aqui que também nos é interessante enxergar. Deus, nosso Pai, e Cristo, nosso Senhor. Às vezes a gente confunde um pouco essas coisas, né? A nossa teologia talvez muito mais pautada ou muito mais interessada no Novo Testamento confunda algumas coisas. A gente tem a ideia do que Deus do Antigo Testamento é o punidor, é aquele que se eu não obedecer ele me destrói, e o Deus do Novo Testamento em Cristo Jesus é totalmente gracioso e totalmente amoroso, e a gente começa a fazer nomenclaturas esquisitas, coisas que a teologia nunca fez. O Pai sempre foi amoroso, o Pai sempre foi o Pai. E aqui mostra que quem está dizendo isso é Paulo, e quem está querendo a bênção é Paulo, mas a bênção só pode vir daquele que é nosso Pai. Mas o segundo aspecto interessante não é dizer que Deus é nosso Pai, a gente já sabe disso. Mas é dizer que os meios pelos quais essas coisas se relacionam é pelo senhorio de Jesus Cristo. E talvez essa seja a confusão, né? Jesus Cristo é graça e Pai é lei. Se você não obedece o Filho, você não obedece o Pai. O Filho é Senhor, o Pai é Senhor, o Espírito é Senhor. Não existem essas dicotomias em Deus. Não existem essas separações do ser de Deus. Um é meu Pai ou um é só lei. Um é meu Redentor ou não é lei. Bobagem. Junta toda essa saudação. Paulo, que não sou eu, era ele. Apóstolo, e apóstolo como título oficial. Apóstolo não de qualquer lugar, mas de Cristo. Por intermédio da vontade decretada de Deus. Escrevo a vocês, crentes que vivem numa cidade, mas são de outra cidade espiritual.
crentes que foram santificados e fidelizados por essa ação da parte de Deus e do senhorio de Cristo, e eu desejo que tudo aquilo que o Pai começou a fazer, por intermédio da obediência de vocês ao Senhor, a graça e a paz permaneçam para vocês para sempre. Então ele vai começar dizendo algo que eu vou fazer uma pequena interrupção no texto, vou dar uma voltinha e já volto para ele. Versículo 3, olha comigo na sua Bíblia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, vamos agradecer, vamos trazer elogios, vamos trazer bendições, vamos trazer exaltações, vamos trazer aclamações a Deus e Pai, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos todos juntos agradecer a Deus. E eu digo a mesma coisa para vocês, vamos agradecer a Deus. E talvez no seu coração diga, como é que eu consigo agradecer a Deus neste cenário caótico e terrível ao qual eu estou vivendo? E essa é uma voltinha que eu vou dar e já volto para cá. Parece-nos, irmãos, que quando as situações externas nos são adversas, nos falta motivo para a gratidão. Parece-nos que quando o combustível falta, e por ele faltar eu vou ficar 6, 7 horas na fila, porque tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar não tenho dinheiro, sou mandado embora, tem mais 20 querendo a minha vaga. Parece-me que quando as situações adversas, quando as situações externas são contrárias, eu não tenho motivo para agradecer. Eu tenho mais motivo para pedir, eu tenho motivo para suplicar, eu tenho motivo para orar, eu tenho motivo para clamar, mas agradecer, não. Agradecer eu tenho quando tudo dá certo. Agradecer eu tenho quando o meu time de futebol, depois de perder alguns clássicos, ganha de forma maravilhosa no sábado passado. Eu tenho motivos para agradecer quando as coisas começam a dar certo, quando o combustível perto da minha casa resolve ter a isenção de impostos. Paulo nos dá pelo menos 3 motivos para agradecer a Deus que são externos à realidade externa. Em outras palavras, são fora da realidade que a gente vive. Devemos agradecer ao Pai, segundo o apóstolo Paulo, pelo que Ele está fazendo, que começou lá no passado e dura até hoje. Versículo 3. Vamos agradecer a Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. E aí talvez esse antagonismo com a vida que a gente vive, real, problemática, com filas, com escassez de alimento, com incertezas, botijão de gás subindo e coisas como essa, nos diz, no que Deus tem nos abençoado? Paulo não era brasileiro, se ele fosse ele diria, Deus não tem nos abençoado. É só olhar para Brasília, Deus não tem nos abençoado. Mas o que Paulo está dizendo é que Deus nos tem abençoado com um tipo de bênção que é maior do que as bênçãos materiais. A mentalidade judaica talvez seja um pouco da mentalidade brasileira, uma mentalidade que está enraizada em nós. Abençoado é aquele que tem coisas. Abençoado é aquele que tem sucesso, abençoado é aquele que tem fartura, abençoado é aquele que tem prosperidade, abençoado é aquele que tem dinheiro, abençoado é aquele que tem um casamento bom. Mas o que Paulo está dizendo é que devemos agradecer a Deus porque Ele nos tem abençoado com bênçãos espirituais, ou em outra palavra, com bênçãos advindas do Espírito Santo, com bênçãos advindas dEle próprio. Versículo 3 diz que o Pai de Cristo nos abençoa com coisas espirituais. E aqui eu poderia dizer que o que nós temos aqui é uma confissão de fé trinitariana. O Pai de Cristo nos abençoa com o Espírito. E quais são as bênçãos que o Espírito nos dá? A conversão é uma bênção espiritual. Fui convencido dos meus pecados, do mau caminho, de onde eu andava para um caminho de perdição. Fui convencido e convertido ao ponto de retornar e mudar a história que me estava destinada. As bênçãos espirituais me trazem paz com Deus, um Deus que eu não conhecia, mas que estava irado comigo de maneira justa.
Porque o meu representante legal, Adão, pecou. Porque se não bastasse Adão ter pecado, eu também, desde o ventre da minha mãe, cometo pecados. E ao nascer fui feito e fui visivelmente visto como pecador. Talvez haja dúvidas disso, né? Será que crianças são pecadoras? Deixa duas crianças sozinhas, põe um brinquedinho no meio delas, fecha a porta e volta depois de meia hora. Alguém levou um tabefe, ou uma mordida. E a pergunta é, quem ensinou esse moleque a morder sem dente? E morde, morde. Pecador, Adãozinhos, filhotes de Adão. São todos, o meu também. E ficam filhotes de Adão por um bom tempo. Até que Cristo, espiritualmente, os abençoe. Eu devo agradecer a Deus porque eu sou abençoado com bênçãos que me trazem paz com Deus e me trazem paz em meio ao caos. Nós sentimos medo nesses dias, não sentimos? A verdade é essa, a gente ficou com medo. Sei lá o que vai acontecer. Sei lá, ficamos todos com medo. Mas o medo não foi maior na certeza de que Cristo estava conosco, de que o Espírito estava cuidando de nós, de que o Pai não deixou de nos amar. Isso não precisa de realidade externa alguma. Paulo diz, crentes em Éfeso, que são santos, que são fiéis, que são agraciados, que têm paz com Deus, que foram escolhidos por Deus, que foram escolhidos e estão debaixo do senhorio de Cristo. Agradeçam a Deus, porque as bênçãos espirituais estão sobre vocês. Estão todas sobre vocês. Em que lugar? Talvez você diga, onde? Eu sou um desvalido, um miserável, você não conhece minha vida? Eu vendi a janta ontem para conseguir comer hoje no almoço. Eu disse na última pregação que o sofrimento, a angústia faz parte do show, faz parte da vida cristã. E esta é uma realidade, mas note comigo no texto que a sorte de bênção é celestial. Lá no céu eu estou totalmente abençoado, porque todas as heranças de Cristo já me foram dadas. Ele fez isso no passado e essa bênção perdura, ela perdura ao ponto de, nesse exato momento, as bênçãos espirituais dadas pelo Espírito Santo estão sobre a minha vida de forma celestial. No céu, eu estou lá em Cristo e recheado totalmente, amplamente, suficientemente, de forma transbordante, cheio de bênçãos. Por que eu não vou agradecer? Minha realidade não se resume só aqui. Aqui eu estou em São Paulo, mas ali eu estou no céu. Há duas realidades a se viver. Se a minha esperança for aqui, eu sou o mais miserável dos homens. Se a sua esperança for aqui, estamos lascados. Não somos daqui. Somos de um outro lugar. E o que importa é que neste outro lugar, que é eternal, esse é temporário, provisório, esse é pequeno, que são 80 anos diante de uma eternidade futura indizível, incomparável. Qual é a comparação? 80 anos de sofrimento e dor não são nada quando comparados a uma eternidade de bênçãos indizíveis. Nada. Precisamos tirar os óculos da teologia da prosperidade que talvez esteja tão enraizada na nossa mente e no nosso coração, que queira ser abençoado apenas aqui. Agradeçamos a Deus, crentes, santos, fiéis, agraciados que têm paz. Agradeçamos a Deus, porque na realidade maior, na realidade superior, na realidade eterna, temos bênçãos e bênçãos do Espírito. E essas bênçãos todas foram dadas em Cristo. Não foram conquistadas por nenhum dos nossos atos. Não fomos nós que arrancamos os anéis das mãos do Senhor e colocamos nas nossas mãos espirituais. Não foi a nossa ação, não foi a nossa prática, não foi a nossa devoção, a nossa piedade, não foi a nossa realização. Nada dessas coisas foram feitas por nós. Ele nos abençoa no Espírito, em Cristo, com bênçãos oriundas dele próprio e outorgadas a nós em Cristo, por Cristo, no Cristo, não em nós. Vamos agradecer a Deus, porque em Cristo
somos abençoados eternamente. Segundo motivo pelos quais devemos agradecer a Deus. E aqui nós entramos no tema, na ordem da salvação. Devemos bendizer, devemos agradecer, devemos elogiar, devemos louvar ao Pai por algo que Ele também fez no passado, porque Ele nos abençoou no passado e essas bênçãos perduram. O apóstolo Paulo diz algo no versículo 4: agradeçam a Deus, porque Ele nos escolheu no passado. Ele nos escolheu. Eu não sei se a gente compreende muito bem o que é isso. Antes dos teus ossos terem sido formados, Deus já lhe amava. Antes da sua existência ter sido pensada pelo seu pai e sua mãe, quando surgiu um sentimento de amor que não foi criado por eles próprios, mas foi aplicado por Deus no próprio coração. E um olhou o outro e se encantaram, se apaixonaram, decidiram viver uma vida juntos. Ou não, num deslize da vida, num erro do passado, num amor bandido, pouco importa. Antes dessas coisas ocorrerem, antes do primeiro choro, antes da concepção de vida, no encontro do espermatozoide com o óvulo, antes disso tudo, Ele nos escolheu. Nem nome eu tinha. Nacionalidade, geografia, paternidade, sobrenome, essas coisas todas são muito depois. Igreja, membresia, ter reconhecido a obra de Cristo na cruz, tudo isso vem séculos depois. Porque o versículo 4 diz que Ele nos escolhe antes da fundação do mundo. A gente acha que Deus, antes de criar todas as coisas, estava solitariamente, sozinho, vagando pelo nada cósmico e chorando, precisando de companhia. A gente tem uma ideia, mais ou menos, do Deus árabe, que é sozinho e precisava criar alguém para ter companhia. O nosso Deus, antes da fundação do mundo, não estava sozinho, porque Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele se satisfazia nele próprio. Se autorrelacionava nele mesmo. Não precisava de ninguém. Mas a Bíblia nos diz que Deus é amor. E esse amor não se conteve à Santíssima Trindade. O amor que Deus amou o Filho, o amor do Filho pelo Pai, o amor do Pai pelo Espírito, o amor do Espírito pelo Filho, o amor do Filho pelo Espírito, esse amor indizível, incompreensível, incalculável, inimaginável, não se contém dentro da economia de Deus, da Santíssima Trindade, e ele explode. De que forma? Na escolha de pessoas que nem existiam ainda. Agradeçam a Deus pelo amor de Deus, porque lá, numa eternidade passada, num tempo inimaginável, num lugar que nós desconhecemos e a nossa mente é pequena demais para vagar nessas grandiosidades, neste momento, antes de tudo, Ele, nele mesmo, nos amava ao ponto de nos escolher, porque o texto diz que Ele nos escolheu nele. Ah, Ele viu que eu seria bom. Não, Ele nos escolhe nele. Há uma reunião sagrada e santa, onde o Pai, o Filho e o Espírito falam, e nessa fala eles selam. Sabe como começa a ordem da salvação, irmãos queridos? Não é no dia que você de repente levantou a mão em algum culto qualquer. Não foi no dia que de repente você veio à frente. Não foi no dia que de repente você leu o Evangelho e tantas vezes tinha lido e não tinha entendido nada e de repente você entendeu. Ali aconteceu na história, no tempo, ali aconteceu na sua história. Mas esta salvação, que historicamente tem um dia, um horário e um lugar, aconteceu em Deus. Antes da fundação do mundo, numa escolha que por amor nos foi feita. Ele nos escolheu.
E nos escolheu para quê? Aí a pergunta, né? Então se Ele não me escolheu antes da fundação do mundo e não dependeu nada de mim, então eu posso viver do jeito que eu quero. Isso até cansa, sabia? Dá até preguiça responder essas coisas. Porque olha o texto, Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, para não termos mancha, para sermos separados, eternamente purificados, eternamente limpos, branqueados pela lavagem do sangue de Jesus Cristo, que tira as manchas escuras do pecado da nossa alma. Ele nos escolhe antes da fundação do mundo, por critérios dele próprio, e nos escolhe com um propósito específico. Era para que nós representássemos a santidade, representássemos a pureza dele, em todos os momentos. Mas principalmente, final do versículo 4, perante ele. Agradeçam a Deus, porque perante Ele, em Cristo Jesus, você tem todas as bênçãos. Agradeça a Deus, porque perante Deus, em Cristo Jesus, você não tem mancha. Pensa num negócio desse. No dia que as bodas do Cordeiro chegarem, definitivamente, e a gente entrar naquele salão magnífico, as nossas vestimentas serão as reais. Eu não estarei com trapos de imundície. Eu não estarei com maltrapilhos imundos sobre a minha pele. Eu estarei branco como a neve. No contexto brasileiro, branco como algodão, branco como a tapioca, branco como a coisa mais branca. Eu estarei puro. Só que hoje, nesse momento, eu já estou. Ele olha para mim e vê Cristo em mim, com as roupas brancas, dadas a mim, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Agradeçamos a Deus então, porque Ele me abençoou. Agradeçamos a Deus, porque a ordem da salvação começou nele, e essa ordem da salvação chegou até mim. Versículo 4. E em amor, nos predestinou. Maravilhoso Evangelho da graça, maravilhoso Evangelho da salvação, maravilhosa mensagem do Deus soberano, do Deus trino, que conforme o conselho de si mesmo, por um amor que expande a sua própria existência, necessitando ser derramado em criaturas imperfeitas, nos predestina. No passado, Deus determina que no futuro nós seríamos dele. Nos predestina, versículo 5, para Ele. Somos dele, exclusivos dele. O bom pastor conhece cada ovelha, a chama pelo nome, e elas reconhecem a voz do seu pastor, e elas vêm por caminhos tortuosos, por entre espinhos, elas vêm, elas chegam, às vezes surradas, sedentas, caídas, machucadas, mas elas vêm, porque Ele nos predestinou para sermos dele, e sendo dele, ninguém, nem a mim, nem você, nem ninguém, poderia fazer com que os projetos do Pai deixassem de se cumprir. Agradeçam a Deus, irmãos, porque no céu vocês têm bênção. Agradeçam a Deus, porque no céu vocês foram escolhidos. Agradeçam a Deus, porque vocês estão predestinados. Para quê? Para sermos filhos de Deus. Para a adoção de filhos. A gente é brasileiro, né? A gente é Souza, Santos, Alves. A gente é Silva, a gente é brasileiro, a gente é Pereira, a gente é isso aí, né? Alguns têm um sobrenome mais sofisticado, que a gente nem sabe falar, mas a maioria de nós é Silva, Santos, é qualquer sobrenome. Nós somos assim, né? A gente é assim. Mas porque Ele, antes da fundação do mundo, resolveu me escolher,
Hoje, depois do meu nome, Daniel Alessandro Alves Bas, vem algo que diz: Filho do Deus Altíssimo, Filho do Deus Todo-Poderoso, predestinado para chamar o Deus de Israel de meu Deus, e não apenas de meu Deus, para chamar o Deus de Israel de meu Pai. Meu Pai. Ah, mas adotado, e daí? Os adotados têm todas as regalias do filho natural, para de bobagem. Nós nunca seríamos nada. Não tínhamos era nem beira, não tínhamos nome nem sobrenome, éramos desconhecidos. A nossa lápide, algumas vão estar escrito já vai tarde. Não fizemos nada de excepcional, não faremos. A maioria de nós não vai fazer nada de extraordinário. Mas somos predestinados para aquilo de mais extraordinário que a gente podia imaginar. Eu sou predestinado para ser filho de Deus. E você também. Crentes, santos, fiéis, são predestinados para ser filhos de Deus, adotados por Deus. De que forma? Porque eu escolho Deus? Não! Por meio de Jesus Cristo, por meio da obra de Cristo, lá naquela cruz, aquele sangue legitimava a nossa adoção. Aquele sangue nos dava um sobrenome perpétuo. Aquele sangue nos unia a uma família eterna. Aquele sangue me fazia irmão de Abraão, Isaque e Jacó, sem antes sequer saber que Abraão, Isaque e Jacó um dia existiram. Aquele sangue derramado. Versículo 5, segundo o conselho de Deus de fazer essas coisas, me predestina com um só intuito. Versículo 6, e eu estou terminando. Eu sou predestinado para ser filho de Deus, por Cristo Jesus, segundo o conselho de Deus, beneplácito, segundo o conselho de si mesmo. Deus se reúne consigo mesmo e decide fazer essas coisas com o intuito de eu ser o louvor da graça de Deus, de eu ser a expressão viva, andante, nesta terra, nesta geografia, em Éfeso, em São Paulo, em Vinhedo ou em qualquer lugar do mundo, para eu ser o louvor da graça de Deus, a expressão de que Deus salva por graça homens e mulheres miseráveis, pecadores, errantes, maltrapilhos que não tinham eira nem beira, mas Ele me escolhe, me predestina, me adota por causa do próprio conselho dEle, para que eu seja uma expressão da sua graça, para que eu ande por aí e as pessoas digam: verdadeiramente Deus existe, verdadeiramente Ele salva, Ele derrama graça, e essa graça é gloriosa. E mais uma vez, como que Ele faz isso? Porque eu quero? Não. Essa graça Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aquela cruz para nós, ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é de terror e horror. O inocente morrendo, esvaindo a sua vida, gritando no fim da vida, sendo zombado. Então ela tem um aspecto de horror, de terror. E ela deve ter, a gente não pode esquecer disso nunca. Que a cruz é um lugar de suplício. A cruz é um lugar de vergonha. Mas ela tem um segundo aspecto. Que lá, os meus pecados eram expurgados. Lá, os meus pecados eram rasgados. Lá, os meus pecados eram redimidos. Lá era o altar da propiciação, onde o Cordeiro de Deus era imolado em favor de impuros. Lá a graça de Deus que me escolheu antes da fundação do mundo, que me predestina, que me abençoa. Lá essa bênção era executada, e era executada na morte substitutiva daquele que inocentemente, voluntariamente, de acordo com o beneplácito da vontade de Deus Pai, Filho e Espírito, de acordo com o santo consentimento do próprio Deus, antes da fundação do mundo, decide tomar o meu lugar,
para que eu fosse uma expressão da graça de Deus e para que eu fosse o louvor da glória de Deus. Isso não foi feito por mim, não foi feito por você, não foi feito por nenhum de nós, foi feito por Jesus Cristo naquela cruz. Irmãos, agradeçam a Deus, porque vocês têm as bênçãos espirituais e no céu vocês estão repletos da herança. Agradeçam a Deus, porque numa eternidade passada vocês foram escolhidos. Agradeçam a Deus, porque por intermédio dessa escolha de Deus, vocês foram predestinados para ser filhos de Deus. Agradeçam a Deus, porque na morte do amado, fomos feitos definitivamente amados de Deus. Vamos orar, feche seus olhos, baixe sua fronte. Vamos falar com Deus. Deus, quando a gente olha para fora, na janela do tempo, na janela da vida, olha para a nossa situação, da nossa cidade, do nosso país, do mundo, e a gente não encontra muitos motivos para agradecer, porque está tudo muito ruim, está tudo muito estranho. No entanto, a nossa realidade não se resume ao mundo que vemos, ao mundo que sentimos, ao mundo que pisamos. Não, ela é maior. Temos uma realidade espiritual, temos uma realidade eternal, temos uma realidade em Deus. E ao olhar para essa realidade em Deus, nos quedamos em agradecimento ao Senhor. Te agradecemos porque nesta realidade celestial temos todas as bênçãos espirituais, decretadas pelo Pai, aplicadas pelo Filho, confirmadas no Espírito, temos todas as bênçãos dos céus. Nessa realidade espiritual, Deus escolheu nos salvar antes da fundação do mundo, e lá o seu amor explodiu na eleição e na predestinação, que fez de nós sul-americanos, que fez de nós sem eira nem beira, que fez de nós filhos de Deus, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, para sermos o louvor da sua graça, para sermos a manifestação de que existe um Deus que ama, que salva, que muda, que transforma. Ó Deus, e tudo isso nos foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Como não agradecer? Essa noite, queremos em louvor, do fundo da nossa alma, te agradecer, porque o Senhor escolheu nos salvar, e nos salvou antes da fundação do mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém.